O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus deve ser sempre um alento para nós, em meio às nossas preocupações, aos desafios que a vida coloca para nós no dia a dia. Devemos encontrar na palavra de Deus o sustento para a nossa caminhada, a força para que nós continuemos firmes na nossa vocação cristã. E essa palavra deve iluminar, então, a nossa vida. E a palavra de Deus hoje nos ajuda a compreender que o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que está sempre em favor da vida. O povo de Deus era escravo no Egito e Deus, através de Moisés, tira esse povo daquela situação de escravidão. E o povo se encaminha pelo deserto, rumo à terra que Deus promete conceder-lhe. Mas depois que o povo sai do Egito, o faraó se arrepende, porque perdeu a mão de obra. Então vai ao encalço dos egípcios, juntamente com seu exército. Ao alcançar os egípcios, ou ao aproximar-se os egípcios, que se aproximasse dos hebreus, estes ficam amedrontados. De um lado está o exército egípcio e do outro lado está o mar. Quer dizer que o povo está encurralado. O povo fica apavorado. E alguns dizem para Moisés: mas não era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito, servindo aos egípcios? Pelo menos lá nós tínhamos comida. Era muito melhor do que nós termos saído e depois perecer aqui no deserto, perecer nas mãos deles que nos alcançaram.
E Moisés é aquele que incute no povo a coragem, a confiança. Devem confiar em Deus, porque Deus está presente. Devemos aprender então que o nosso Deus é um Deus que não quer que ninguém seja escravo. Deus quer a liberdade de todos os seus filhos e filhas, que o sirvam na alegria. Deus deu a todos aqueles que Ele criou a liberdade. Portanto, Ele não quer que haja domínio de homem sobre o homem. Não quer que haja opressão e exploração do ser humano. Deus vê o clamor, o sofrimento das pessoas. E é por isso que Ele intervém para libertar o seu povo das mãos do faraó. É um Deus que não abandona o seu povo. É um Deus que cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra. Por isso, quando aquele povo já está sem esperança, eis então que Deus ordena a Moisés que toque nas águas do mar para que este mar se abra e o povo possa passar. Humanamente não havia uma solução. No entanto, Deus intervém para libertar, para que este povo continue o seu percurso. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Portanto, nós devemos confiar sempre no Senhor, porque na nossa vida existem certas situações que humanamente é insolúvel. Existem situações em que ninguém pode nos ajudar do ponto de vista humano. Mas a nossa fé em Deus deve ser maior do que qualquer desafio, qualquer provação. E este Deus não falha conosco. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. Deus é Pai. Deus cuida de nós. Deus olha para as nossas necessidades. Devemos ir sempre adiante. Não querer voltar, como alguns queriam. Estavam com medo e diziam que era melhor ter permanecido no Egito. É sempre um desafio para nós irmos adiante, não querermos voltar para uma situação do passado que não é a vontade e o desejo de Deus. Não podemos nos acomodar, não podemos nos acostumar com certas situações. Pode ser uma situação pessoal, uma situação de pecado, na qual nós nos instalamos, nos acomodamos e não temos a coragem de sair daquela situação. É preciso buscar a nossa liberdade. Repito, fomos criados para a liberdade, não para sermos escravos. Portanto, não podemos ser escravos do pecado, não podemos ser escravos do mal. Assim como nós não podemos, no campo social, nos acomodarmos. Porque nós podemos nos acostumar
a receber migalhas, a receber favores, a receber ajuda, e não lutar para conquistar aquilo que são os seus direitos. Não podemos aceitar o pão, ou melhor, o circo e o pão, como na antiguidade os romanos faziam. Davam para o povo diversão e migalhas de comida, e assim o povo ficava acomodado, recebendo as migalhas. Pode acontecer a mesma coisa também entre nós. Os governos, as autoridades, aqueles que mantêm o poder, começam a dar migalhas, ajudas, auxílios, e as pessoas podem achar que isso é bom, que isso é suficiente, que são bons porque fazem isso, e eles aproveitam para se manter no poder. É necessário ter a coragem de lutar pelos próprios direitos, para conquistar a liberdade e não ficar dependendo de ajudas e auxílios, migalhas que aqueles que detêm o poder dão para acomodar as pessoas. Alguns queriam ou preferiam ficar assim no Egito, na dependência do faraó, e sendo mão de obra para ele, explorados, humilhados, sem qualquer direito. Não podemos de maneira alguma nos acomodar. É necessário fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para alcançarmos, para obtermos os direitos. A palavra de Deus nos convida então a sair do comodismo. Moisés é o condutor do povo de Deus. Moisés é o líder. Ele foi chamado por Deus para isso. Ele é consciente da sua vocação, do seu chamado. Por isso ele serve com humildade. E no momento de crise, ele está lá para interceder pelo povo junto a Deus e ao mesmo tempo para comunicar a vontade de Deus ao povo. Moisés é o líder, vai à frente, comunica a vontade de Deus e convida o povo a permanecer firme, a seguir adiante, porque Deus não falha. É um convite para todos aqueles que exercem uma função na igreja, na comunidade, no seu grupo e dentro da própria família. Temos uma responsabilidade, um compromisso com Deus e com os irmãos. É necessário que nós, por primeiro, tenhamos essa confiança em Deus para transmitir aos outros. Porque se o líder não tem essa confiança, essa fé em Deus, vai desanimar e, naturalmente, também as outras pessoas irão desanimar. É necessário que nós tenhamos essa experiência de um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é presente, um Deus que nos socorre. Infundir esta mesma coragem, esta mesma certeza nas pessoas, para que não desanimemos. Ninguém duvide desse Deus que faz uma aliança conosco, assim como fez com o povo hebreu. Ele fez uma aliança conosco, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus fez essa aliança no sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Portanto, é um Deus fiel.
Jesus vem nos falar deste Pai que ama a todos nós. Jesus anuncia o reino de Deus. Porém, os mestres da lei, os fariseus, não aceitam a pessoa de Jesus. Não são capazes de compreender os sinais que ele faz. Eles querem mais sinais, eles querem prodígios, querem ver algo espetacular para poder acreditar que Jesus é o Messias. Mas Jesus diz que nenhum sinal será dado. Aliás, o sinal que será dado será o sinal de Jonas. Isto é, Jesus fala da sua ressurreição. Ele passará 3 dias no seio da terra e depois ressuscitará. Esse será o sinal dado a todos. Esse será o sinal de que ele é o Filho de Deus, porque ele ressuscitará dos mortos. Mas sabemos que esse não foi o sinal suficiente para essas pessoas acreditarem em Jesus. Sabemos que até subornaram os soldados para dizer que Jesus não havia ressuscitado, mas ao contrário, que os seus discípulos tinham roubado e escondido o seu corpo. Se negaram a acreditar em Jesus, embora Jesus tenha dado um sinal claríssimo da sua divindade. Portanto, quem não quer crer, não crê. Nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo, que deu a vida por nós. E nós devemos então escutar atentamente a sua palavra. Jesus diz que os habitantes de Nínive, quando ouviram a pregação de Jonas, se converteram. E diz: aqui está alguém que é maior do que Jonas, e vocês não acreditam. A rainha do sul veio ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está alguém que é maior do que Salomão, e vocês não acreditam. Portanto, Jesus diz que o julgamento dessas pessoas será mais severo, porque viram sinais e não acreditaram. O Senhor realiza sinais entre nós continuamente. A sua presença na Eucaristia é um sinal do seu amor, é um sinal da sua presença entre nós. Que continuemos, portanto, acreditando na presença do Senhor, atento aos sinais que também Ele envia para nós hoje, para que nós continuemos acreditando nele, no seu poder, na sua misericórdia por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.